possamos mentalizar os nossos lares, aqueles que convivem conosco, para fazermos as avaliações, mas principalmente pedir a Jesus para que a gente possa ter a lucidez necessária para poder absorver cada mensagem que será dada no dia de hoje, para que elas possam, feitas sementes, encontrarem na semente ambiente propício para se desenvolver e aplicar no dia a dia lá fora, que vamos receber na noite de hoje. Ouça, Jesus, a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos conforte a todos os irmãos, que tenhamos uma ótima palestra, que Jesus te inspire, meu amigo, eu passo a palavra para o amigo. Fique à vontade. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar nesta casa para poder trazer um pouquinho dessa doutrina aqui dos irmãos. Se nós observarmos na história, desde que o mundo começa a se organizar e a cultura começa a passar de um povo para o outro, nós vamos perceber que há em cada fase da história da humanidade, em cada povo, em cada grupo que se reuniu, sempre dali surgiu uma irradiação de conhecimento, de atitudes, de comportamentos. E essas irradiações, elas tendem a se multiplicar ao longo do tempo. Se nós voltarmos, por exemplo, no período da Grécia Antiga, principalmente o berço da cultura daquele período, cerca de quase 500 anos antes do Cristo, nós vamos ver que esse processo se repete de novo no meado do século XIX. Nós vamos verificar, por exemplo, que aquele período lá antigo da formação dos povos, nós vamos verificar que muitos daqueles povos que construíram as embarcações, que são os fenícios, daqueles povos que desenvolveram outros conhecimentos em várias áreas, eles reproduzem, voltam de novo a produzir o conhecimento. Por exemplo, nós vamos ver os atenienses reencarnando posteriormente na França, nós vamos ver os espartanos reencarnando na Alemanha, como a Grã-Bretanha, os romanos antigos. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não tem como fugir a esse processo. O momento atual hoje é um reflexo de situações anteriores que já vivemos. E muitas das vezes nós mesmos fomos autores, os protagonistas das coisas que estão ocorrendo hoje. Hoje busca-se uma ruptura da crença que nos hermana, da crença que nos educou, que é a educação judaico-cristã, de grupos de indivíduos, de espíritos reencarnados no corpo, procurando romper esse processo. Porque no período anterior, principalmente no meado do século XIX, principalmente no período da Idade Média, houve um processo de subjugação de comportamento através da fé. E aquelas almas que foram obrigadas a ter dificuldades morais pela Inquisição, ou diversas situações, elas são contra esse princípio da igreja que tanto se falava em amor, esses princípios da religião. E quando nós hoje trazemos a doutrina espírita, parece que ela está reproduzindo as mesmas situações. Parece que está acontecendo as mesmas características. E alguns de nós, naturalmente, achamos que o Espiritismo falta alguns elementos, deveria ter outros aspectos, deveria estar traduzindo algumas questões sociológicas, ideológicas, seja o que for. E às vezes a gente percebe que a doutrina espírita tem algo diferente na sua proposta. E se eu não conseguir fazer essa
percepção, naturalmente a minha tendência natural é reproduzir um comportamento que muitas vezes a gente vai verificar que já não tem mais espaço no momento atual. Recordo-me do nosso Chico, que agora no ano de 2025, quando a nossa casa espírita, que é o Amor e Humildade do Apóstolo, que a gente frequenta, lá em Florianópolis, completou 115 anos agora, no dia 20, e foi fundado em 1910, e eu recordo do nosso Chico, que também nasceu em 1910. E se muitas das vezes nós temos dúvida de o que é ser espírita, se nós temos dúvida de qual é o comportamento espírita, daqueles que abraçaram o conhecimento espírita e depois traduziram em seu comportamento esses conhecimentos, basta que a gente olhe o Chico, basta que a gente olhe a atitude do nosso Chico, o que ele deixou para nós, em cada momento, em cada situação, principalmente o arcabouço de conhecimento traduzido das obras de mais de 400 títulos, publicados pelo nosso Chico, que está aí um material vastíssimo para que a gente possa aprofundar esse conhecimento para mudar a era do espírito imortal, que é o momento que está acontecendo atualmente. Por isso que ao trazer o tema do Consolador prometido e a renovação do ser, o nosso objetivo aqui é apenas lembrar que a doutrina espírita, como ela foi fundamentada nas obras da codificação, e essa aqui é a base do conhecimento espírita, e é nessa base do conhecimento espírita que nós traduzimos o pensamento espírita. E aqueles que, ao abraçarem esses conhecimentos, analisarem esse conhecimento, façam o contraponto com as outras doutrinas, façam o contraponto com as questões filosóficas, façam o contraponto com as questões da ciência, façam o contraponto com as leis que regem o mundo, as leis divinas e as leis dos homens. Porque a doutrina espírita nada mais é que uma doutrina de livre exame, que passamos a aceitá-la não porque alguém disse que deve ser assim. Eu passo a crer no espiritismo pela compreensão, pelo entendimento. Se eu me modifico o meu comportamento, é porque eu entendi que aquela atitude me leva a uma outra atitude melhor diante da vida, não porque alguém me obrigou. Por isso que a doutrina espírita ela vem trazer como se fosse um novo paradigma para a humanidade. Veja que o nosso codificador ele toma esse cuidado quando ele naturalmente ele começa a perceber essa nova ordem de ideia. Vejamos que nós estamos aí no meado do século XIX, e o período do século XIX, principalmente o período que antecedeu, principalmente do conhecimento atual, era um período em que tinha dúvida do ser humano. E ele traz justamente essas questões, principalmente quando ele trata sobre Deus. Mas hoje nós vamos trazer alguns pontos, partindo de uma passagem evangélica. Quando em João, registrado em João, no capítulo 14, 15, a 17 e 26, há uma fala que João registra da conversa de Jesus com os discípulos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu voltarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então veja que Jesus, naquela época, ele, de uma certa forma, já prometera a vinda desse novo Consolador, esse outro Consolador. E ele diz, o Espírito de verdade, que o mundo não podia receber, porque não ouvia e não conhecia. Então veja que naquela época era impossível se ter uma percepção melhor desta realidade sem que houvesse avanço da filosofia, houvesse avanço da psicologia, da sociologia, das ciências e principalmente o avanço científico de uma forma geral. Se não houvesse esses momentos, seria impossível essa compreensão. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, para aqueles que desejam fazer esta análise, ele traça uma linha histórica de todos os fatos que ocorreram desde a época em que o nosso planeta, a nossa nebulosa, a nossa Terra foi formada, até o momento praticamente
da formação atual da nossa sociedade. Ele vai falando até que quando a Terra, né, grande nebulosa, se formou há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo, que foi recebido nas suas mãos o nosso orbe, e ele preparou tudo para que aqui nós pudéssemos estar. Hoje, muitas das vezes, nós temos dúvida, nós não acreditamos, nós achamos que não deve ser bem por aí, porque o avanço do conhecimento faz que a gente entorpeça a nossa mente e a gente esfria o nosso coração para poder entender. E veja que ele então fala que esse Espírito de verdade não podia passar naquela época. Aí vai dizer o seguinte: mas vós conhecê-lo-eis. Veja, os discípulos naquela época já tinham uma ideia. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É o que hoje está acontecendo. Todas as situações que, por mais que a gente possa não ter uma ideia como fica, basta a gente parar para perceber como é que a história se apresenta e o conteúdo que está nas obras do Espírito. Por exemplo, se nós pegarmos as obras de André Luiz, principalmente as obras codificadas por Allan Kardec, quando ele vai por Chico, quando ele vai falar justamente do desenvolvimento do psiquismo, da mente humana, no livro O Mundo Maior, ele vai descrever detalhes que a própria ciência só foi descobrir muito tempo depois, que hoje é estudado por todos no conhecimento científico. Então vejo que aquele conhecimento trazido lá até o período pós-guerra, que o Chico trouxe através de nós, de conhecimento de André Luiz, são coisas que agora a ciência está identificando. Então muitas das vezes a gente está numa doutrina que não está querendo que a gente modifique o nosso pensamento, a nossa atitude, simplesmente porque alguém disse, mas porque a gente compreende. Eu vou agir assim, porque esse tipo de atitude é melhor diante da vida. Então, por isso que a doutrina espírita ela vai ter uma característica diferente das outras fés. Aí nós temos a explicação de Kardec em relação a essa passagem. O Espírito de verdade e o Consolador prometido. Aí vai dizer o seguinte: quem é o Espírito de verdade? É o próprio Cristo. É esse Espírito que, como Jesus, ele vem trazer esta informação. É Jesus e os Espíritos seus auxiliares, que vem trazer todo esse conhecimento. Então, muitas das vezes, a gente vai olhar lá no livro dos Espíritos, as mensagens assinadas por Sócrates, por Platão, por vários daqueles que viveram há 500 anos antes de Jesus. Então, vejo que essas almas sempre existiram. Eu vou contar um fato só para vocês poderem trazer o pensamento mais próximo de nós. Santo Agostinho, para quem conhece ou já ouviu falar dele, que foi um dos pais da igreja, ele traz uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. E a mensagem que Santo Agostinho traz ali no capítulo 14, que é o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, é a mensagem ingratidão dos filhos. Aí, se nós voltarmos à história e ver, que o Agostinho, antes de se tornar bispo de Hipona, ele era um filho ingrato. Mônica, Santa Mônica, que depois foi canonizada pela igreja, tinha dificuldade séria com ele para educá-lo. Ele tinha um outro irmão que era mais amável. O pai dele também tinha algumas dificuldades seríssimas de comportamento, mas ele tinha um comportamento que a mãe tinha dificuldade com ele. E ela orou por ele por mais de 30 anos, para que ele se modificasse. E quando ele teve contato com os ensinamentos, veja que nós estamos falando do ano, praticamente do ano 400 da nossa era, quando ele vai ouvir falar de Jesus e se modifica o pensamento. Tanto é que Santo Agostinho é considerado um dos pais da igreja. Mas ele mesmo vai relatar isso no livro As Confissões, as dificuldades dele. E quando a mãe parte para o mundo espiritual, quando ela desencarna, quando ela morre, ele ao seu túmulo diz: mãe, até breve, um dia nós nos encontraremos. E olha só que interessante, agora ele vem trazer no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem ingratidão dos filhos. Aquele que foi um filho ingrato. E aí ele diz assim: mães, quando abraçares o seu filho e sentir uma repulsa, pai ou a mãe sentir uma repulsa, lembre-se, um de nós dois fizemos algo contra o outro.
Por isso que a educação familiar, ela se torna tão importante nesse processo. E muitas das vezes a gente está ligado àquela estrutura familiar do pequenino, que muitas vezes vai trazer um comportamento desajustado, uma dificuldade. Mas vejam, por que eu estou narrando essa história? Só para a gente entender que volta em cada momento da nossa existência aqueles que no passado tiveram atitudes, se modificaram e trazem uma nova proposta. Por isso que esse processo é cíclico. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos. Aí ele diz lá, e o Consolador Prometido é a obra espírita codificada por Allan Kardec. Só para a gente poder entender, quando a gente lê a história de John Hus, aquele que foi queimado pela igreja no ano de 1400 e pouco, ele escrevia contra algumas posturas da igreja, principalmente em relação às questões que se apresentavam. Veja que o nosso objetivo aqui não é falar mal de crença de ninguém, é apenas de fatos históricos para que a gente possa entender. E aí, John Hus, ele foi preso pela igreja, pelos livros que ele escreveu. E quando ele foi preso, ele estava preso e aqueles amigos dele tentaram tirar ele da prisão, porque ele queria apenas que a igreja analisasse os conteúdos dos seus livros. E ele então disse que não queria que fosse libertado, porque ele não fez nada de errado, ele só queria que tomasse uma posição. Mas eles falaram, então, o que nós podemos fazer por você? O que vocês podem fazer por mim é me mandar mais lápis, porque ele continuava escrevendo livros mesmo na prisão. E ele escreveu durante um bom tempo, depois foi queimado pela igreja, morreu. Esse mesmo espírito reencarna depois, ali no início do século XIX, como o professor Hipólito Leão Belisac Rivaio, que ele que vai depois, em 1856, 56, 57, principalmente em 1852, 53, que ele começa a ter contato com a doutrina espírita, ele começa a escrever também sobre aquelas questões que ele analisava há alguns séculos atrás. Então vejam só que interessante. Aquela época na França, as lamparinas eram através do óleo de baleia, né, na época. Não era luz elétrica. Até para escrever, precisaria escrever a noite toda. E o próprio professor Rivaio ficava a noite toda com a pena escrevendo o conteúdo espírita. Ficava a lamparina ali acesa a noite toda. Coisa que ele já tinha feito muito tempo atrás, lá na prisão, quando ele estava preso, cerca de 400 anos atrás. Então veja, tudo se repete na história. Nós mesmos estamos repetindo história que talvez a gente não lembre, por nosso familiar, por nossos entes queridos, num país onde nós estamos reencarnados, num país onde nós fomos trazidos por algum motivo ou fomos para outro, não importa. Nós estamos voltados para esse princípio. Então, a doutrina espírita, ela é organizada a partir desse conhecimento. Algumas características do espiritismo. Vem na época, acredita cumprir a promessa de Jesus. Essa é uma das primeiras análises, né, que nós podemos fazer. Preside o advento, né? O seu advento do Espírito de verdade, com Cristo. Então, quem foi o iniciador do Espiritismo? Jesus. Aí a gente fala assim, mas o Allan Kardec foi o codificador. Sim, mas Jesus já era o iniciador do Espiritismo. Os ensinamentos do Espiritismo. Nós temos aí, abrange todas as coisas. Gente, é só parar para analisar. Tudo que nós possamos imaginar, o Espiritismo abrange. Tudo. Pode pegar qualquer item, qualquer situação, analise através do conhecimento espírita, nós vamos encontrar lá. Se nós não vamos encontrar a fala diretamente sobre aquele fato, nós vamos encontrar as analogias que nós podemos entender. Por exemplo, quando a gente vê as destruições que acontecem, maremotos, terremotos, dilúvios e tudo mais, as pandemias, basta que eu ir lá no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, e eu vou entender por que acontecem esses fenômenos na natureza. Se por acaso eu quero entender, por exemplo, sobre as leis de Deus e as leis dos homens, basta ir no Livro dos Espíritos, na lei de sociedade, na lei de progresso, e eu vou entender. E os Espíritos perguntam, o homem
poderia reger-se somente pelas leis divinas? Os Espíritos dizem que sim. Por que não acontece? Porque o homem despreza as leis divinas. Então, vejo que se eu parar agora e virar para alguns aqui e perguntar qual é o terceiro mandamento, qual é o quarto mandamento, o quinto, o oitavo, lembra? Não lembra, né? Já não lembra. Então, veja, se eu perguntar qualquer um, talvez muitos que vieram recente agora na igreja, vai lembrar. Agora, aqueles que não foram, talvez, eu não me lembro, será que é o sétimo, oitavo, qual é o nome? Eu não sei qual é. Aí nós ficamos assim, bom, se eu não lembro os 10 mandamentos, então como é que eu vou poder cumprir a lei de Deus? Se eu não lembro. Aí Allan Kardec nos ajuda nesse processo. Quando ele lá na questão 621, ele pergunta assim, aonde está escrito a lei de Deus? Aí os Espíritos respondem, na consciência. Todos nós, sem exceção, está em nossa consciência a lei divina. Por exemplo, roubar. Alguém acha que roubar é correto? Trair. Alguém acha que trair é correto? Por exemplo, tirar a vida de alguém, ou até mesmo de um cachorrinho hoje, né? De um gato, seja o que for. A gente acha isso correto? Gente, sabe por que a gente não acha isso correto? Sabe por quê? Isso é natural em nós. Nós temos esse processo natural porque nós somos filhos de Deus. O que faz que a gente se distancie é uma escolha do nosso livre-arbítrio. Mas a gente sabe os valores morais do que é certo e do que é errado. Veja que o conhecimento, ele é inato em nós, porque nós temos filhos da luz. E temos que somar mais luz à luz que trazemos. Por que nós nos distanciamos? Porque nós deixamos-nos envolver pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, que é contrário à lei de Deus, à lei de harmonia. Veja, então, se eu posso buscar o conhecimento espírita, eu posso entender todos esses fatores. Esclarece de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Então, cada um de nós que aqui estamos tem uma história. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Tem gente que diz assim para mim, gente, não acredito na reencarnação. Lá no Rio tinha um amigo, assim que a gente iniciou a doutrina espírita, o espiritismo, nós iniciamos com 14 anos de idade, naquela época. Hoje não é impossível, tá? Mas naquela época a gente iniciou com 14 anos. E é interessante que alguns companheiros, alguns amigos que não eram espíritas, lá pelos meus 16, 17, 18 anos, viravam assim para mim e falaram, tu tá nesse negócio aí de espiritismo, cara? Esse negócio aí não é certo não. Sai desse negócio aí. Eu falei, não, mas eu gosto do espiritismo, lá da juventude e tudo mais. Ele falou, tu acredita nesse negócio de reencarnação? Eu falei, claro que eu acredito. Ele falou, mas esse negócio de reencarnação não existe não. Eu falei, tá bom, se você não acredita, eu não posso fazer nada. Ó, e vou dizer uma coisa, quando eu morrer, eu vou voltar para dizer que essas coisas não existem. Eu falei, então tá, a gente se encontra. Veja, é inato na criatura humana. Tanto é que muita gente, hoje que não é espírita, diz assim, na próxima vida tu vai me pagar. Porque acredita em alguma coisa. Então veja que as coisas que hoje estão acontecendo é justamente um ajuste de processos do nosso resultado do conhecimento humano ao longo do tempo. Então, por que nós estamos aqui na Terra? Promove a consolação para todos, né? Os sofrimentos, e é uma causa justa e um fim útil para que aconteça o sofrimento. Por quê? E aí eu posso analisar com mais tranquilidade. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Promove o conhecimento das coisas, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Essa lei que está na nossa consciência. Consola pela fé e pela esperança. Então a fé que eu passo a ter é uma fé raciocinada. Não é fora do espiritismo que nossa salvação. É fora da caridade. Então veja, mas eu não quero ser espírita. Não tem problema. Pode ser o que quiser. Por exemplo, se eu acho que a reencarnação, tem gente que fala assim, esse negócio de reencarnação não existe. Tudo bem. Só que Deus não fez as leis divinas e perguntou a cada um se acredita ou não. Ela existe. Por exemplo, imagine alguém que mora aí num prédio, num edifício, que tem lá dificuldade com o seu vizinho. E aí, Deus é tão bom, né? Que bota o vizinho para morar no mesmo andar do teu, de preferência, para ver se tu arruma ali a confusão com o vizinho. Mas então, mesmo assim tu não quer saber. No dia da reunião do condomínio, você finge que não quer nem papo com aquela criatura, bota a cabeça de costa para ele. Tem vizinho que entra com processo com outro para ar-condicionado, né? E se vai pegar o elevador, você finge que esqueceu só para descer no elevador com ele. Então.
você vê que tem uma dificuldade danada com aquela pessoa, às vezes até dentro da própria família. Mas vamos falar só do vizinho. Bom, o tempo passa, você é convidado a assistir uma palestra espírita, assiste, tem um palestrante espírita, o Jean, falando muito bem, vai falar sobre o quê? Reencarnação. E aí você gosta. Você, poxa, o negócio da reencarnação é sério. Vou estudar sobre isso. Aí começa a pesquisar, vai lá analisar a questão lá da... Antigamente era basta, tá? Mas agora a gente vai no Google, né? Pesquisa lá no Google, para saber sobre a reencarnação, você pode ir para a ligenência, isso existe e tal, aí você fica com uma ideia. E você começa a estudar, começa a participar de grupo de estudo, começa a vir na casa e começa a entender sobre a reencarnação e você fica feliz. E um belo dia você descobre que tu é um espírito imortal. Olha que felicidade. E aí voltando para casa, e quando você passa na frente da porta da casa do seu vizinho, tu lembra que ele também é um espírito imortal. Bom, o tempo passa, você descobre também que tu não vai ficar na matéria eternamente, um dia tu vai ter que deixar o corpo, porque o corpo tem data de validade, né? Nós temos 2 bilhetes, o de vida e o de volta. O de vida já gastamos, e o de volta está marcado. Quem quiser saber o dia que vai voltar, só avisar aí, né? Mas está marcado já o dia de volta. O dia vai acontecer. E aí você descobre que um dia você também vai partir. E aí tu fica feliz quando tu olha meu vizinho também, um dia vai morrer. E o tempo passa, você desencarna, vai para o plano espiritual, é recebido pelo teu anjo de guarda. O teu anjo de guarda fala como é que foi na terra, tu até chora um pouquinho para dizer que foi difícil e tal. Programa com a reencarnação de novo, tu reencarna, nasce naquela família maravilhosa, cresce, se educa, forma, e lá no meio da multidão de uma palestra, no seminário, se apaixona, casa e nasce aquela coisa linda, maravilhosa, depois de algum tempo de casamento. De bochechinha rosada, você beija pra... Da nossa turma aí, né? Nasce meio cinzinha, mas da nossa turma nasce bochechinha rosada. Aí você está lá com aquele filho e tira foto, coloca no Facebook, coloca ali, coloca em tudo quanto é canto. E aí tu encontra aqueles médicos de ponto de ônibus. Não é daqui não, de outro lugar. Tem médico de ponto de ônibus, aquele médico que olha para você e diz, está carregado, estou vendo 10, aí você já não dorme mais. E ele vira para ti e fala assim, sabe quem é esse que está no teu braço? É o vizinho, que voltou. Lembra do vizinho que tu odiava? Agora ele volta como filho. Aí tu dá beijo pro vizinho, tu dá comida pro vizinho, tu troca a fralda do vizinho, tu faz tudo pelo vizinho. E você não sabe que é o vizinho porque tu esqueceu. A lei do esquecimento, que é uma lei divina, faz você não lembrar. E aí você faz tudo pelo vizinho. Veja, aquele ódio do passado é apagado com o amor do presente. O que Jesus falou? O amor cobre a multidão de pecado que é. Gente, a reencarnação é o mecanismo que nós humanos estatuamos. Aqueles que mataram no passado, na Roma antiga, também estão reencarnados em outras estruturas. Os que destroem através das guerras, é um fenômeno natural de ajuste ao tempo todo, pelo processo da evolução. É ensinamento de Jesus, né? Amai os vossos inimigos, que é outra dificuldade. Tem muita gente que fala assim, não dá não. Tem uns aí que não dá não. Jesus não falou para a gente amar o próximo, só que Jesus errou, porque tem uns aí que não dá para amar. Então, amar os inimigos, diz lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, diz o seguinte, amar o inimigo não é amar como a gente ama um amigo. Aquele que nos demonstrou amizade, aquele que nos traiu, eu não vou ter a mesma confiança que eu tenho com um amigo. Mas ele diz lá, amar os inimigos é não desejar mais o mal para ele. Veja, é uma postura minha. Amar os inimigos é quando ele tiver uma vitória, eu ficar feliz. Eu posso não ter a convivência, mas amar o inimigo é ajudá-lo se ele precisar. Mesmo que isso ainda me custe alguma coisa, mas pelo menos estou fazendo a minha parte. Fazer bem aos que vos odeiam, mesmo daqueles que estão ainda falando mal, e não sei o quê. Não, mas agora, né, na internet, qualquer coisa que a gente posta, o povo já fala. Cuidado, a gente vai entrar num processo aí, né, que até a Joana fala sobre o processo obsessivo pela internet. Vai ser muito interessante. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se somente amar os que vos amam, que recompensa tereis disso? Gente, esses textos que eu estou colocando aqui são ipsilitris do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não é de outro local, não são frases criadas por mim. Se unicamente saudar os vossos irmãos, que fazeis isso mais do que os outros? Então não estou fazendo o mesmo que os outros fazem. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então o máximo da perfeição não é tornar-se tão perfeito quanto o
Criador. Mas a perfeição absoluta, né, é impossível. Mas a perfeição que é relativa, amar os inimigos, é fazer o bem aos que vos odeiam, é orar pelos que vos perseguem e caluniam, perfeição relativa. Essência da perfeição é praticar a caridade, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Lá na questão 886, Allan Kardec pergunta como é que era entendido o termo caridade por Jesus. Os Espíritos respondem: Jesus entendia a caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então a gente chama o Bíblia Espírito. Então, como é que é a caridade na doutrina espírita? Benevolência, o ato de ser benévolo, o ato de ser indulgente e o ato de perdoar sempre. Né? Cumpre na maior pureza, o homem de bem cumpre na maior pureza. Aí, aqui, tem uma relação que Allan Kardec registra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prática do homem de bem. E ele diz: o homem de bem e o cristão e o espírita deve ser a mesma coisa. Então ele diz lá: o homem de bem, a lei de justiça, procura cumprir na maior pureza a lei de justiça, de amor e de caridade. Se eu for lá no capítulo 11, da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, se eu não me engano, da perfeição moral, melhor dizendo, lá fala a lei de justiça, de amor e caridade, que é a última lei, e depois tem o capítulo 12 da perfeição moral. Aí diz lá: qual é a origem de todos os vícios? O orgulho, o egoísmo. E qual é a origem de todas as virtudes? A abnegação. Então, mostrando que a gente tem uma origem, da onde surgem todos os vícios, e aonde nós temos também a origem que surge todas as virtudes. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu vou entender esse mecanismo. Diante das dores e decepções, como é que é a atitude do espírita? Reconhece provas ou expiações e aceita sem reclamar. Então entende que aquilo que está passando, se Deus é justo, há de ser justo a causa. Diante dos beneficiários, não espera recompensa. Então, se ajudou, ajuda, mas não fica esperando: não, eu ajudei, né? Não vai me agradecer, não? Não fica esperando que o outro agradeça, né? Diante da necessidade do próximo, espalha benefício e presta serviço. Ajuda, simplesmente, sem precisar fazer alarido, né? Ou então tirar uma foto e botar no Face: veja, estou dando uma bolsa aqui de alimento, né? E a gente geralmente faz assim. Diante das diferenças de raça e de crença, vê como irmão todos os homens. Gente, interessante, eu tive agora há pouco tempo fazendo algumas palestras ali em Criciúma e trabalhando outros temas, e ao longo do tempo a gente vem estudando, e uma coisa que, conversando com alguns amigos, sempre vem à tona, que é a questão racial, comentando aí o pessoal que está aí também da corzinha aí nossa, né? Da questão racial. E é interessante que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, e a gente fica pensando: a minha filha, por exemplo, ela é mestra lá na universidade lá do Rio de Janeiro, e ela fala muito sobre racismo, escreveu a sua matéria sobre racismo, né, em relação à sua graduação como mestra na área de educação, e ela escrevia muito. E como ela foi educada no Espiritismo, eu falei: filha, vem cá, vamos fazer uma coisa. Pode escrever, não tem problema nenhum, tu tem que escrever mesmo e temos que falar, não só sobre o racismo, da questão da cor, mas outras questões também. Agora, olha só que interessante. Quando você vai no Livro dos Espíritos, e o Allan Kardec fala assim, pergunta sobre os espíritos, sobre sexo, por exemplo, aí ele vai dizer na questão 200, o espírito tem sexo? Aí o espírito diz: não. Opa, se o espírito não tem sexo, então pode reencarnar como homem ou como mulher. Diz lá o Livro dos Espíritos: todos vão reencarnar, todos numa estrutura como outra. E um detalhe: o espírito também não tem corpo. Então hoje eu posso estar reencarnado numa estrutura orgânica, onde pode ter um bronzeadinho melhorzinho, né? Fica mais destacado no meio da multidão. Mas amanhã eu desencarno e posso estar numa outra postura. Aí eu dizia para ela: se você está escrevendo hoje sobre isso, mas lembra que amanhã tu pode reencarnar no outro lado, como é que vai ser o teu pensamento? Então não é questão da cor, é questão do ser humano.
É a questão da convivência que deve se estabelecer diante de uma relação. Agora, quando eu entendo isso, eu vou ver que tudo isso se apaga. Principalmente isso que eu coloco como superior, inferior. Aquele que muito tem hoje, amanhã pode vir sem nada. Quantos reis da França antiga foram reencarnados aí? Tem até um que o nosso querido Raul Teixeira fala, que tem uma rua, o nome daquele rei. E aí quando ele passou por lá, ele viu o espírito lá, andando, né? Porque o nome dele está lá, mas ele não era aquele rei tão bom assim. Então veja, tudo isso, gente, é para chamar a atenção, que a doutrina espírita vai me dar elementos para que eu investigue. Precisa ser investigado, para você entender esse fenômeno como ocorre, para poder buscar esse processo. Então por isso que todos são iguais perante Deus. Não tem essa diferença. Porque eu sou mais isso, mais aquilo. Nada disso tem valor no plano espiritual. Diante das suscetibilidades do próximo, toma por guia a caridade. Caridade, benevolência para com todos, indulgência para a falta alheia e perdão das ofensas. Diante das ofensas contra si, perdoa. Mas ele fez, ele me xingou. Olha só, uma questão matemática, só para a gente poder raciocinar. E sabe que eu posso falar hoje até meia-noite, tá? Então, rapidinho. Então, veja bem. Você vai fazer a questão matemática. Imagine alguém que me agride, me fala alguma coisa meio áspera para mim. Vamos supor, vamos dar um número, só para a gente poder entender. Alguém foi e me falou uma palavra áspera, me agrediu, em palavras, e isso me gerou um desequilíbrio de 30. Eu fui desequilibrado 30. E fiquei matutando assim, ele vai vencer. Veja, para que eu possa igualar aquela energia negativa de 30 que ele me mandou, para que eu possa responder, eu geralmente gero mais 30. Ele fez? Agora ele vai ver só. Tem uns que já geram logo 50 a mais. Aí já fica desequilibrado 80. Tem outros que já vai logo no 100. Já gera mais 70. Aí fica desequilibrado 100%. E quer matar, quer tirar, vou tirar ele do corpo agora, já que a reencarnação ele vai reencarnar de novo, aquela coisa, né? Aí se você parar para analisar, você fala assim, mas veja bem, qual é a responsabilidade do outro? É 30. A responsabilidade minha, qual é? É 70. Então, o que é que me torna uma pessoa má? É o mal que o outro me fez ou é o mal que eu faço? É o mal que eu faço. Então, veja, desde o momento que eu perdoo, veja, se ele me fez um mal e eu perdoei, eu não agasalhei aquela energia negativa e eu mantenho o quê? A minha paz. Então, é uma questão lógica de matemática. Quanto mais eu modifico esse pensamento, eu vou transformando a minha atitude. Indulgente. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu vou ter que ser indulgente com geralmente algumas coisas agora que está acontecendo na internet, né? Todo mundo fala mal de todo mundo, aí, principalmente em questão política, e aí a gente tem que ser indulgente. Porque alguma coisa tem os elementos ligados a essa situação. Agora, por que eu tenho que ser indulgente? Porque amanhã eu também vou precisar de indulgência. Porque eu também erro. Eu não sou perfeito ainda, ninguém de nós somos, né? Procura não evidenciar diante dos defeitos alheios. Procura não evidenciá-los. É para ajudar. Se nós encontramos um companheiro, um amigo, um trabalhador, um colaborador, né, que está com alguma dificuldade, a gente ajuda. Agora, há pouco tempo, a gente escreveu um livro que fala a respeito um pouco dessa prática, que é a inteligência, né, em conflitos empresariais, que a gente fala justamente disso. Na hora que eu encontro um processo de dificuldade com um colaborador, o que eu preciso fazer? Essa análise para poder entender como eu posso ajustá-lo e ajudá-lo. Geralmente a gente toma como base a questão hierárquica somente. Diante das próprias imperfeições, olha só que legal, né? Se alguém por acaso descobrir, pega o espelho, né, e coloca lá. Eu descobri que eu estou orgulhoso, então eu tenho que começar a trabalhar a humildade, né? Estudas e a combate. Então, estuda aquela, puxa, pensei mal do fulano. Eu tive hoje com o Jean, mas pensei mal do Jean, meu Deus do céu. Aí chego em casa, faço uma oração, oro pelo Jean, oro. Fico a noite toda orando por ele. Aí no dia seguinte eu falei, eu não consigo ir lá pedir desculpa para ele, mas eu vou fazer qualquer coisa. Aí eu encontro o Jean, falo, Jean, vamos tomar um café. O Jean, esse cara não queria nem tomar café comigo, agora me convidou para tomar um café. Veja, às vezes a gente não consegue fazer e pedir desculpa, mas a gente pode fazer algo diferente.
né? É igual aquele marido, né, que veio para a palestra e a esposa ficou em casa, né, e ficou meio com a cara assim, né, porque está saindo. E aí você chega em casa e diz assim, meu bem, abraça, né? Fala para ela assim, vamos jantar fora. E ela já se ilumina, você já muda. E se a esposa que está aqui, quando chegar em casa, o marido está com aquela cara antônia, fechada, aí abraça ele, já passa a mão na cabeça, dá um passo para acalmar a criatura, né? E aí branca, porque é assim que a vida se transforma. Quando a gente diminui as guerras psíquicas, emocionais, morais, de fala, de pensamento negativo. Diante dos próprios talentos, que agora a gente também está com bastante nessa área, né? Ressalta o que foi proveitoso aos outros. Gente, isso aqui foi escrito em 1864. Parece que é atual. Isso aqui está no Evangelho e foi publicado no ano de 1864. Comentário final do nosso codificador. Não ficam aqui, né, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Não fica restrito aqui, não está de todos. Mas aquele que se esforçar por construir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que há todas as demais ponturas. Então vejam, ali na doutrina espírita, no capítulo 17, o homem de bem, ele já dá essa noção para nós. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de construção, de renovação de pensamento. Já repetimos histórias e agora precisamos criar uma nova história para a nossa caminhada, seja individual e socialmente. Por isso que os elementos que estão sendo ajustados no planeta, ele acontece não somente no Brasil, mas acontece em todos os lugares, em toda a parte do mundo. E temos muito ainda aqui a ajustar. O caminho para sermos o homem de bem é o Evangelho de Jesus. Aí, se eu voltar lá no passado, eu vou lembrar o seguinte: entre todos aqueles que eu narrei no início da história, que tomaram posições diferentes, que se destacaram no mundo, muitos estão com nome em vários lugares, observe qual foi a atitude desses indivíduos, principalmente os que tiveram o poder da mão. Qual foi a atitude? Da violência, de domínio sobre o povo, sobre as pessoas, sobre os indivíduos, sobre as nações. Todos, praticamente, agiram do mesmo jeito. Agora veja bem, e Jesus? Porque Judas achava que ele ia libertar o povo, né? Vinha, e até o povo, eu fico vendo o pessoal, agora Jesus vem. Agora quando acontece uma coisa na terra, agora Jesus vem. Vai pegar aqueles que não são bons, que tem o planeta chupão, né? Que vai levar metade embora. Cuidado que tu pode estar na relação com o que vai, né? Cuida, só para isso. Aí o pessoal já fica imaginando. Por quê? Porque a visão apocalíptica lá de João ainda está na nossa mente. Aí Jesus está lá, não, meu filho, nada disso. Como é que foi a atitude de Jesus? É a atitude de amor. Esse amor que ainda os governantes, os líderes, não descobriram ainda. O dia que eles descobrirem que esse é o mecanismo, que é o que vai modificar a sociedade. O Evangelho de Jesus é o nosso código de conduta universal, baseado nas leis de Deus. Então, se nós queremos hoje entender como funciona a doutrina espírita, busquemos estudá-la para poder verificar o conteúdo, talvez na fala do palestrante, não tenha ficado tão límpido, tão claro, mas no conhecimento que está escrito, fica muito mais apreciado. E para encerrar, eu lembro apenas a história de um palestrante, que ele fazia palestra em vários lugares, e um belo dia ele foi convidado a fazer palestra no centro espírita, e chegando lá, ao fazer a palestra, ele verificou que tinha sentado numa determinada fileira, um senhor, que quando ele falava alguma coisa, o homem fazia assim. Ele falava outras coisas, o homem fazia assim, balançava a cabeça dizendo que não. Falava outras coisas, o homem fazia assim, balançando a cabeça dizendo que sim. E ele falava, o homem sempre com aquela atitude. E ele terminava a palestra, não se preocupou muito, o homem agindo daquele jeito. Ele ficou meio curioso, ele falou, poxa, não entendi porque está discordando de mim. Tudo bem. Foi embora o palestrante, passou um tempo depois, foi convidado de novo naquela casa espírita, e chegou lá. Quando ele fez ele olhou, viu o homem sentado no mesmo lugar. E ele falava umas coisas, o homem balançava a cabeça dizendo que sim. Daqui a pouco ele falou outras coisas, o homem balançou a cabeça dizendo que não. Ele falou, meu
Deus. E eu, palestrante, falando, e lembrei que esse dia, mas por que esse homem está discordando tanto de mim? E eu sei que ele fazia a palestra e ia embora. E ele não perguntava, nunca parou para perguntar. O tempo passava e toda vez. E aí o palestrante, quando chegava em casa, falou assim: eu fui convidado para aquela casa de novo. Agora eu vou estudar, eu quero ver aquele homem discordar de mim agora. E estudava mais, aprendia, e analisava, decorava. E aí um dia, aí ele foi de novo naquela casa, foi convidado. Quando chegou lá, encontrou o homem e falou: eu sou o palestrante assim, com ele. Eu falei: agora sim, agora eu quero ver se ele vai discordar de mim. E falou, e naquele dia, que ele estudou tanto, o homem fez mais assim do que assim. E ele falou: meu Deus, ele discordou de mim. Mas quando terminava, ele nunca parava para ir lá ver o que o homem, porque o homem discordava. O tempo foi passando, cada vez que ele ia lá, ele sentia aquela presença, ele já nem olhava mais para o Senhor, porque ele sentia que o homem tirava ele do sério. E o tempo foi passando. Aí um belo dia, quase 15, 20 anos depois, quando ele volta naquela casa, ele olha e não vê o homem. E ele pensa assim: que bom, hoje eu vou ter palestra sem interrupção. E aí fez a palestra, muito feliz, terminou, mas o palestrante é curioso. E aí, quando terminou, ele sentou do lado do dirigente e falou assim: vem cá, ali assim, sentado no Senhor, ele tem uma de característica e tal, ele não está aí não? Aí o Senhor falou assim: o dirigente falou assim: esse é fulano de tal. E aí o palestrante: ele não veio? Não, seu fulano desencarnou. Desencarnou quase o palestrante, fez o Pai Nosso agradecendo, né? Mas ele ficou quieto, né? E aí ele pensou, desencarnou, o tempo passou, o palestrante continuou fazendo palestra. Não sei se vocês sabem, palestrante espírita também desencarna, viu já? Também desencarna. Divaldo está aí ainda até hoje, mas desencarna. Passado um tempo, não é que o palestrante desencarnou? E chega no plano espiritual meio atrapalhadinho, porque esse que fica falando uma hora, fica mais atrapalhado do que outra coisa do outro lado. E aí, quando ele ficou meio atrapalhado, não sabia como se conduzir no plano espiritual, lá no umbral, né, vendo um monte de coisa estranha. Aí ele sentiu uma mão, colocando a mão sobre ele, com muita calma, com muita gentileza, foi conduzindo ele para um lugar mais tranquilo, com mais calma, foi tirando ele daquele ambiente, e ele muito perturbado, e ele ainda meio agonizante pela morte, que não sabia se estava vivo ou se estava morto, e foi saindo, e encontrou-se num lugar mais belo, mais limpo, mais luminoso. E aí, quando ele olha, ele vê que aquele homem, ele falou: é você? Por que o senhor aí? O homem: não, meu irmão, venha com calma, tranquiliza. Você agora está aqui entre amigos. Não, mas o senhor lá na terra discordava de mim. Ele: não, meu irmão, vem com calma. E o senhor, com muita tranquilidade, ele vira para ele. Quando o senhor discordava, o senhor olhou para ele: tu é aquele palestrante, né? Rapaz, a tua palestra é muito boa. Aprendi muito com as tuas palestras. Não, o senhor discordava de mim na terra. Eu falava, o senhor discordava. O que o senhor discordava tanto? Meu amigo, desculpa, você entendeu errado. É que quando você falava alguma coisa, eu falava assim comigo: isso eu já faço. Você falava outras coisas: isso eu não faço. E aí, cada vez que o senhor falava uma coisa que eu não fazia, eu ia para casa e ficava pensando: meu Deus, eu não faço aquilo que aquele homem disse. E tentava fazer, e tentava. Aí o palestrante falou: meu amigo, nem tudo que eu falei, eu fiz. Por isso que eu estou nessa situação. Gente, o fato de a gente estar aqui na frente falando, talvez algumas coisas decoradas, não somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, talvez aquele que precisa mais ouvir o que eu estou falando sou eu mesmo, porque o meu ouvido está mais próximo da minha boca, sou eu. E um detalhe: vocês vão embora com vocês, e eu vou ter que ir embora comigo mesmo, ainda vou lembrar a palestra a noite toda que eu acabei de fazer. Porque essa é a vida, eu falo e me comprometo pela minha própria voz. Porque é aí que nós vamos aprender a nos tornar cada vez melhores. A doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em toda a época da humanidade. Muita paz.